Boa tarde a todas e a todos. O meu nome é Rui Valente e sou o diretor de Sicopna. Como é de conhecimento geral, o setor da construção civil tem tido um crescimento acentuado nos últimos anos. No entanto, enfrenta um enorme desafio, que é a falta de mão de obra qualificada, como aliás tem vindo a referir com bastante ênfase o presidente da AICOPNA. Do mesmo modo, também o Sicopna, enquanto centro de competências da formação profissional para o setor da construção, enfrenta o desafio de colocar no mercado de trabalho profissionais qualificados. E esse desafio é tanto maior quando sabemos que ainda existe atualmente um estigma social que recai sobre as profissões do setor e que urge ultrapassar e vencer. O setor modernizou-se, tem vindo a incorporar inovação tecnológica. Os processos e os modelos de construção evoluíram e com eles também as profissões. Novas competências são requeridas aos trabalhadores. A industrialização da construção tem vindo a transpor para o setor uma forte componente de digitalização. Por outro lado, a sustentabilidade e o ambiente são atualmente fatores incontornáveis na construção. É neste contexto que o Sicopna tem vindo a fazer um esforço significativo no ajustamento e adaptação dos seus programas de formação. E pretende prosseguir e intensificar este desafio, ansiando a revisão urgente do Catálogo Nacional das Qualificações. Neste novo ciclo do 5º às 5, queremos explorar estes e outros temas, procurando satisfazer as expectativas do nosso público, tanto as empresas como os profissionais. Obrigado pela vossa participação e um bom webinário. Boa tarde, muito obrigada pelo convite para estar aqui presente. Queria agradecer à direção do Sicopna neste convite para participar nas quinta às 5 e vamos abordar a questão da conservação das estruturas e dos elementos escultóricos de betão armado do início do século XX. As estruturas dos finais do século XIX, início do século XX, são construções muito típicas de uma época caracterizada pela diversidade construtiva, caracterizada pela diversidade de materiais e caracterizada pela diversidade decorativa. Esta diversidade que se assiste na transição das construções do século XIX para o início do século XX é muito associada ao aparecimento do cimento armado e ao beton como novos materiais. Apresento aqui algumas imagens de diversidade material e construtiva de algumas construções que alguns de vocês poderão conhecer bem. A construção de Oliveira Ferreira de 1916, que é agora o Centro de Reabilitação do Norte, que era o antigo Sanatório de Valadares. A Pensão Monumental no Porto, que ainda hoje mantém este nome, do arquiteto Miguel Ângelo Solá, de 1923. Uma construção junto à Câmara Municipal do Porto, na Avenida dos Aliados, do Manuel Marques, de 1930, o Liceu Rodrigues de Freitas, do Marcos da Silva, de 1927, o Mercado de Bolhão, da autoria do António Correia da Silva, de 1914, e uma construção, as Cavalariças de Santo Jorge, em Cascais, do arquiteto Norte Júnior, de 1914. Olhando, de facto, para as datas construtivas e olhando para os edifícios, temos, de facto, por exemplo, a construção do Centro de Reabilitação do Norte, o antigo Sanatório de Valadares, de Oliveira Ferreira, de 1916, com um ar muito mais modernista do que, por exemplo, a construção do Manuel Marques ou a do Miguel Ângelo Solá, quase que mais do que uma década mais tarde. Isto é bastante interessante neste contexto da evolução do material e da construção e, por exemplo, olhando aqui para o mercado do Bolhão, recentemente reabilitado, temos paredes estruturais de alvenaria de granito, temos toda a área das galerias em betão armado, uma estrutura reticulada de betão armado com alguns elementos metálicos em ferro fundido, a dar suporte a estas estruturas. Temos também
numa zona enterrada sobre a rua de Sá da Bandeira, onde havia um projeto inicial não em estrutura de alvenaria de granito, que foi depois construída em betão armado, e depois também as estruturas de madeira, que aqui no Porto era muito a madeira de riga, com depois soletos de ardósia também muito típicos de alguma construção ou impermeabilização até de fachadas verticais. Um outro exemplo aqui desta diversidade material e construtiva, que olhando só por fora do edifício é difícil esta percepção, e que corresponde aqui à pensão monumental, em que temos também paredes estruturais em alvenaria de granito, mas por dentro, em contraste, temos uma estrutura aparentemente toda ela em betão armado e com um ar também já bastante modernista comparativamente com a fachada. Relativamente também à Escola Rodrigues de Freitas, do arquiteto Marcos da Silva, temos também diferentes tipologias construtivas e diferentes materiais utilizados, sendo que todas as coberturas são, à semelhança, por exemplo, do que aconteceu no Mercado do Bolhão, a estrutura de madeira. Os pavimentos das salas de aula são também estruturas de madeira e soalhos com estruturas bem tarugadas e com ventilações que vemos aqui, que permite também, digamos, não só a ventilação da sala, mas também dos materiais, neste caso da madeira, e depois estruturas aparentemente em betão armado, como aqui o caso do ginásio, o caso da piscina, ou mesmo até a zona mais nobre, do salão nobre, em que também temos, digamos, este material no betão armado, que na altura era também, digamos, um material novo. E agora o que é que nos interessa aqui na interpretação destas construções do início do século, é que temos muita dificuldade na interpretação quer do esquema estrutural, e aquilo que nós aqui às vezes chamamos o fingimento das estruturas, e que depois nos dificultam a ação de reabilitação deste tipo de edifícios. E então podemos ver aqui, por exemplo, na Escola Rodrigues de Freitas, a estrutura do ginásio, que tinha estes pórticos aqui transversais em betão armado, possui longitudinalmente vigas de madeira e também toda uma estrutura de madeira. Depois estes revestimentos são de tal maneira bem feitos que não temos fissuração entre materiais, levando-nos a crer, muitas vezes por uma inspeção unicamente visual, que podemos estar na presença de uma estrutura só de betão armado. Também relativamente aqui à pensão monumental de Miguel Ângelo Soá, em que aparentemente toda a estrutura vertical, portanto interior, pilares e depois também a estrutura horizontal, as vigas, uma vez que todo o perímetro do edifício, a fachada como eu já referi, em paredes de alvenaria de granito, o que acontece é que temos uma estrutura vigada porticada de betão armado, mas depois todos os pavimentos estão em madeira. Neste caso temos a curiosidade de termos dois tipos de pavimento, dois tipos de pavimento, dois níveis no pavimento, em que é, digamos, o pavimento em si e depois o teto, de forma a que as vibrações introduzidas na zona superior não se propaguem depois à zona inferior, e portanto também tudo relativamente tudo bastante bem estocado, em continuidade nas vigas e nos pilares, levando-nos erradamente em uma inspeção visual a pensar que todas estas estruturas são de betão armado. Outros casos há em que também as secções estruturais são fingidas, ou seja, numa inspeção e aqui num edifício também, aqui na rua de Santa Catarina, em que o Instituto da Construção foi chamado para fazer uma inspeção e estávamos a avaliar as estruturas, as dimensões estruturais, e havia um caso de umidade em que, digamos, em lajes de betão, pilares e vigas de betão armado, e o que se pôde constatar foi que, de facto, neste caso, a secção
transversal das vigas era também fingido, ou seja, não era a secção da viga não era a que se visualizava por fora, mas existiam quase que umas peças de madeira que ligavam a estrutura de betão armado da viga e que dava, digamos, um ar de aparente robustez, digamos, porque que isso fazia, se interessava mais um jogo de volumes e de formas arquitetónicas e, portanto, os elementos estruturais aqui tinham secções bastante inferiores àquelas que aparentemente se poderia julgar da inspeção. Também aqui no antigo sanatório de Valadares, o atual Centro de Reabilitação do Norte, também nos deparamos com este fingimento das estruturas e olhamos aqui para este salão de entrada, onde aparentemente, e quando fomos fazer a inspeção, nos pareceria uma estrutura de betão armado, mas que a inspeção visual e feita pelo nível superior, porque era um soalho de madeira, levou-nos a ver que esta viga é de betão armado só até um determinado nível. Temos aqui o pormenor A, que nos diz que esta viga, que na inspeção foi designada por viga V7, tem sensivelmente, digamos, 2/3 da secção do que poderia ser o elemento estrutural, recebe depois uma fiada de tijolo em cima, que depois transversalmente recebe uma viga de madeira. Portanto, isto é impressionante neste tipo destas estruturas, é impressionante por ser notável este tipo de construção e que nos leva a ter que ser muito rigorosos na inspeção deste tipo de estruturas, tendo em vista, digamos, a sua reabilitação, uma vez que são estruturas que mantêm, digamos, a sua função sem danos aparentes e, portanto, não fará grande sentido proceder à sua demolição, uma vez que elas estão capazes de cumprir a sua função. Também aqui as tais cavalariças de Santo Jorge que eu referi em Cascais, que um senhor quis fazer de facto umas cavalariças, mas quis mostrar que tinha bastantes posses e, portanto, construiu algo assim bastante erudito para cavalariças e que numa primeira aproximação, aquilo que parecia ser uma estrutura em pedra calcário, vimos aqui elementos de ferro já com corrosão e nos levou a pensar que isto podiam ser já uma estrutura também de betão armado. E no interior deparamos já perante algumas demolições com de facto uma estrutura de exatamente paredes perimetrais portantes em betão armado e em alvenaria com vigamentos e lajes em betão armado. Aqui temos o estuque aplicado diretamente sobre o betão armado, levando-nos, digamos, se olharmos para a imagem da nossa esquerda, onde temos ainda o estuque aplicado, o normal seria ter um ripado, um fasqueado de madeira, sobre o qual estava aplicado este estuque. Este é o único caso que eu conheço das inspeções feitas aqui, em que temos tetos de estuque trabalhados diretamente aplicados sobre lajes de betão armado. Também muito curioso o fingimento das mísulas, de apoio aqui a fingir que estavam a apoiar as vigas. Portanto, temos uma estrutura modernista em betão armado que depois é toda ela revestida por fingimentos e por peças falsas para nos dar uma aparência de um outro tipo de estrutura. E podemos ver aqui esta mísula que é oca por dentro e percebe-se aqui que estas mísulas, de facto, estes mísulas, cachorros, se quisermos assim chamar, não estão de facto aqui a dar apoio à estrutura e a fazer redução de vãos, algo que seria, digamos, plausível, olhando para estas estruturas, poderíamos estar à espera de peças de vigamentos de madeira com estes cachorros aqui a suportar. Também aqui no edifício do Manuel Marques, de 1933, na Avenida dos Aliados, olhando para a figura da esquerda também, grandes vãos, portanto, apontar para uma estrutura
betão armado, e o que temos também são vigas principais de betão armado que recebem vigas secundárias de betão armado que, por sua vez, recebem um pavimento vigado que depois recebe um assoalho. Estas estruturas estão em muito bom estado e, portanto, a sua avaliação estrutural é necessária fazer, mas é preciso primeiro identificar, de facto, em inspeção e diagnóstico, qual é o sistema construtivo e estrutural que está a ser utilizado para que forma depois se consiga, digamos, poder-se manter estas estruturas. Vamos fazer uma resenha sobre o que são as estruturas do início do século XX, perguntando porquê a necessidade do betão armado. Os romanos foram os primeiros a tentar o reforço do betão armado com elementos metálicos, tentaram o reforço com elementos em bronze, mas não tiveram grande sucesso, dado que o coeficiente de expansão térmica do bronze é superior ao do betão e, portanto, o bronze causava alguma fissuração. Os romanos abandonaram esta ideia e depois usaram só, digamos, o betão sem ser o betão armado, e depois só bastantes mais anos, já só no início do século XIX, se conhecem as primeiras experiências que envolveram a combinação do betão com o ferro, que não pretendiam melhorar o comportamento do betão, mas sim proteger as estruturas em ferro da corrosão e do fogo, uma vez que houve um incêndio bastante grande na Inglaterra, num hospital em estrutura metálica, que colapsou e onde morreu muita gente, e então começou a procura de qual seria a melhor forma de proteger as estruturas em ferro relativamente ao fogo. Experiências conduzidas no século XIX mostraram que havia uma boa ligação entre o betão e o ferro e que estes tinham um coeficiente de expansão térmica muito próxima. E assim iniciaram-se, ao longo do século XIX, várias experiências naquilo que nós designamos hoje o betão armado, mas na mistura de estruturas de betão com estruturas metálicas e, curiosamente, nunca foram pessoas, digamos, da área da engenharia, foram jardineiros e médicos que desenvolveram soluções para pisos com resistência ao fogo que envolviam o betão, e até o médico Henry Fox envolvia o betão em umas vigas de ferro em T invertidas, e que foi até uma solução usada no Reino Unido e num hospital, num sanatório em Inglaterra. Esta investigação, o estudo do betão armado foi-se dando simultaneamente em Inglaterra, em França, na Bélgica, e, portanto, foram havendo desenvolvimentos nos vários países, e em 1945 José Flambeau, que era um agricultor, desenvolveu caixas e contentores para fruta, nomeadamente laranjas, que usavam redes metálicas embebidas em betão armado, e ao qual deu o nome de ferro-cimento, e em 1848 construiu um barco usando a mesma tecnologia e que, portanto, que ainda está no Museu de Brignoles, em França. Depois também Joseph Monnier, que também era um jardineiro, construiu vasos de flores com malhas de ferro embebidas, e esta concepção do Joseph Monnier é muito interessante, porque ela depois vai ser aplicada, e vão ver já mais tarde que ela vai ser aplicada aos edifícios também, não a parte, digamos, estrutural, construtiva, mas muito à parte relacionada com os elementos decorativos. E Joseph Monnier também fez mais experiências e patentes com tubagens, tanques de água, painéis de fachada, e também obtém uma patente para vigas em betão reforçado com ferro, e construiu a primeira ponte em betão no castelo de Chasselet.
Em Inglaterra, voltando à Inglaterra, foi construída uma casa também de 2 pisos, onde se reforçou o betão dos pisos e da cobertura com barras de ferro e fios de arame, e este foi o primeiro, o William Wilkinson foi o primeiro a formular empiricamente que o ferro de reforço devia ser colocado em zonas sujeitas a tensão de tração, que explicou que as tensões de tração esticam a parte inferior da laje quando deflete por ação das cargas verticais. Mas, entretanto, este estudo do betão armado foi avançando, e François Cogniet construiu a primeira casa com betão reforçado com ferro e que chamou o nome de béton armé, e usou as barras de ferro nos pisos como tirantes que ligavam as paredes exteriores. Ele também usou o betão para as cornisas e as molduras dos vãos, misturando o betão com materiais pétreos e menos nobre. Ele mais tarde aperfeiçoou um sistema construtivo e descreveu um método de combinar vigas de ferro para pisos de betão para aumentar o seu vão e garantir uma proteção ao fogo, e podemos ver aqui na zona inferior em baixo alguns pormenores construtivos deste sistema Cogniet. Mas surge depois, na segunda metade do século XIX, um dos sistemas mais conhecidos e disseminados na Europa e até mesmo no mundo, que é o de François Hennebique, e que é o sistema que usualmente encontramos como sistema construtivo cá em Portugal. Primeiro, a construção onde ele utiliza o betão também é uma casa na Bélgica, também com o intuito de ter uma melhor resistência ao fogo dos elementos metálicos. Ao longo de 13 anos, ele realiza estudos e desenvolve um sistema construtivo completo, pilares, vigas, lajes, fundações, o qual é patenteado em 1892. As diferentes patentes dos diferentes sistemas construtivos em betão armado da época indicavam a função de cada tipo de elemento, descreviam a localização, o tipo de armadura e também, às vezes, a justificação para determinadas configurações, para resistir a tração, os reforços transversos. No entanto, estas patentes basearam-se em hipóteses teóricas muito diferentes das que são consideradas hoje. Portanto, vivia-se uma época em que tínhamos engenheiros construtores, cada um defendia o seu sistema construtivo e era esse sistema que vendia. Podemos ver aqui, e peço só para olhar estas vigas com o sistema Cogniet, em que, portanto, isto eram dois troços de vigas de armaduras completamente independentes, e aqui os estribos são feitos com arames completamente enrolados. Isto é importante para aquilo que vamos falar mais a seguir. E voltando aqui ao sistema do sucesso do sistema Hennebique, que esteve associado a uma concepção e preparação da execução das obras que permitia grande rapidez e qualidade de construção, levou a que em 1910 Hennebique tivesse já mais de 40 mil obras realizadas no mundo, entre edifícios, pontes, reservatórios e navios, tendo também muita construção no Brasil. Aqui temos o projeto, digamos, tipo do sistema Hennebique, o que podemos ver em baixo à esquerda, e no meio podemos ver a imagem dos armazéns de nascimento no Porto, que depois passou a ser as Galerias Palladium, que depois o interior foi totalmente demolido, e agora é onde existe a FNAC e onde só também subsistem as paredes exteriores. O sistema Hennebique é o que nós encontramos mais em Portugal e, portanto, o que acontecia, por isso é que não há muitos projetos de estruturas dos edifícios mais do início do século XX, porque eram feitos os desenhos, digamos, da arquitetura, e depois isto iria à França, onde era encomendado a estrutura pelo sistema Hennebique, vinham os desenhos para ser executados
executada a obra e, portanto, aqui podemos ver os pormenores de um estribo, digamos, os chamados, na altura, cavalos das armaduras, que ainda durou durante algum tempo, pormenores de amarração, de estribos também aqui em pilares e forma de amarração também de armaduras entre si. Aqui são fotografias de uma demolição, nomeadamente aqui da Pensão Monumental no Porto, em que de facto pelos escombros se viu que o sistema construtivo era o sistema NBIC, em que vemos aqui as chapas dos estribos, vemos os ganchos, vemos os Vs da amarração das armaduras. O primeiro edifício de betão armado construído em Portugal foi a Moagem do Caramujo, na Cova de Piedade, em 1898, e foi construído em sistema NBIC. Também a ponte Luís Bandeira em Sejens, que é uma ponte que, entretanto, foi submersa por causa da barragem da Ribeira do Rio, foi construída em 3 meses e 4 dias, em 1907, também pelo sistema NBIC, e aqui, como curiosidade, o papel importante das mulheres na construção civil, porque eram elas que acartavam a massa, digamos, o betão à cabeça para as betonagens, e, portanto, temos aqui esta fotografia às trabalhadoras da construção civil que depois perderam, digamos, essa influência e que passou a ser trabalho feito por homens. Portanto, muitos destes sistemas construtivos, como o NBIC e o CONIC, foram os que tiveram assim, mais impacto a nível mundial, foram criados e patenteados antes de se desenvolver a teoria formal do comportamento do betão armado e antes de existirem regulamentos que só apareceram no início do século XX. O funcionamento destas estruturas era verificado através de ensaios experimentais realizados pelos seus autores, criadores, sendo que o dimensionamento baseava-se em fórmulas empíricas simplificadas, tabelas e regras práticas, as quais eram diferentes naturalmente de sistema para sistema. Em 1906 são publicadas as primeiras instruções francesas, que podemos entender como um regulamento, traduzidas e publicadas em 1907 pela Revista das Obras Públicas e Minas da Associação Portuguesa dos Engenheiros Civis, com o título As Instruções Francesas para o Formigão Armado. E só em 1918 é aprovado o primeiro regulamento português no domínio do betão armado com o subtítulo Instruções Regulamentares para o Emprego do Betão Armado, realizadas com base nas normas francesas de 1906 e das suas atualizações. E porquê que isto aconteceu? Porquê que se foi depois começado, digamos, a ser... haver esta regulamentação e investigação em betão armado, porque o sistema o François NBIC, creio, estava a fazer construção de uma ponte em França que colapsou e depois colapsaram mais algumas casas e, portanto, de outros sistemas construtivos e depois foi necessário regular e regulamentar o betão armado. Cá em Portugal, a Biblioteca de Instrução Profissional publicou alguma bibliografia sobre cimento armado e betão armado e podendo encontrar-se também algumas outras publicações também de betão armado. Passamos agora para a problemática da conservação do betão armado, uma vez que há aqui uma evolução regulamentar da construção e dos materiais e das técnicas construtivas do betão armado e como é que podemos, digamos, manter estas estruturas. Os mecanismos de degradação do betão armado são os mais importantes, são os que se encontram nas construções mais recentes e também nas mais antigas, que têm muito a ver com as variações de temperatura, ciclos de gelo e com os incêndios, a abrasão, a erosão, os impactos, os ataques químicos por ácidos, mas fundamentalmente a corrosão das armaduras.
Mas, mesmo podendo haver degradação devido a algumas reações químicas, à carbonatação, ou à ação dos cloretos, pode-se considerar que o betão é um material durável. A armadura de reforço é, no entanto, as armaduras que integram o betão armado, é, no entanto, um dos aspectos que mais reduz o tempo de vida do betão armado. A abordagem mais tradicional, na maioria das construções atuais, quando temos degradação de betão armado, é a remoção das zonas degradadas e a substituição por novo material compatível, em que, portanto, podemos fazer a remoção total da secção de betão armado, podemos empalmar novas armaduras, podemos fazer injeções, podemos fazer reforços metálicos, podemos usar fibras de carbono, portanto temos aqui uma série de materiais. Mas à nossa disposição, mas como é que fazemos em construções em que a estrutura tem valor histórico ou faz parte da arquitetura e que critérios de intervenção são admissíveis de modo a evitar a destruição de processos construtivos, como o sistema NBIC, e garantir a preservação do material original. Um bocadinho vimos imagens dos restos das armaduras do sistema NBIC, da pista monumental. Eu tive a oportunidade de passar lá e, de facto, apesar de termos uma laje de 12, 15 centímetros, a máquina que andava a fazer demolição andava em cima dessas lajes e unanimemente a gente dizia que o betão era muito duro e que a estrutura estava em muito bom estado. Deveremos, por isso, preservar estes edifícios, estabelecendo naturalmente os critérios de segurança, mas devemos discutir também quais são os critérios para a conservação do património arquitetónico do século XX. Portanto, deveremos preservar estes processos construtivos e a autenticidade, simultaneamente com a necessidade de garantir a segurança estrutural das construções. Apresento aqui só alguns artigos da Carta do Documento de Madrid para a Conservação do Património Arquitetónico do século XX e dizer que, de facto, identificar e avaliar o significado cultural das estruturas, o sistema construtivo é tão importante como, digamos, os elementos decorativos. Faz parte da história da construção e, portanto, terão que ser também preservados. E depois temos mais artigos que referem que a aplicação das normas de edificação vigentes necessita de abordagens flexíveis e inovadoras para assegurar soluções apropriadas de conservação do património. Deveremos procurar minimizar os impactos negativos e, por isso, adaptar para conservar o significado cultural e que cada caso tem que ser avaliado individualmente e que as intervenções devem potenciar e manter o significado cultural destas construções. E é possível enquadrar atualmente a verificação da segurança deste tipo de estruturas do ponto de vista regulamentar, é que estas construções envolvem materiais com características diferentes dos atuais, portanto o betão que se usava na altura é completamente diferente do betão que se usa agora, temos sistemas construtivos diferentes e cujo funcionamento estrutural foi desenvolvido com base em hipóteses teóricas diferentes das atuais. Além disso, podem apresentar níveis de dano e de degradação que têm de ter sido levados em conta na análise do comportamento. Portanto, mas as construções ainda estão de pé, continuam a ser utilizadas, continuam em bom estado estrutural e, por isso, qual é a alternativa que nós temos para manter estas estruturas, uma vez que não as conseguimos enquadrar do ponto de vista atual regulamentar. E, portanto, antes de intervir nestas construções, é necessário conhecê-las e, portanto, para conhecer a estrutura
é fundamental identificar as suas características. Uma inspeção estrutural, os ensaios que permitam caracterizar as propriedades materiais, os processos construtivos, é fundamental. E a inspeção, então, terá como objetivo avaliar o estado de conservação da estrutura e da sua segurança, identificar os pontos críticos da estrutura, globalmente, de forma global ou elemento a elemento, se os danos ocorreram, se tivermos anomalias mais pontuais, identificar a necessidade de uma intervenção estrutural, ou seja, de um reforço, e analisar a necessidade, eventualmente, de monitorizar para conhecer e decidir. Ou seja, muitas vezes a monitorização é fundamental para nos ajudar na decisão de intervir ou não, porque muitas vezes acontecem danos num determinado período de tempo que depois se estabilizam e não há necessidade de se fazer uma intervenção muito intrusiva. Que tipos de ensaios é que podem ser utilizados na inspeção para o conhecimento destas estruturas? Portanto, temos o pacómetro que nos permite avaliar as armaduras, os diâmetros e profundidades, o ensaio com a fenolftaleína, que nos permite avaliar a profundidade de carbonatação do betão, o esclerómetro, que nos permite, mais do que nos dar uma indicação da classe de resistência do betão, nos dar uma ideia da homogeneidade do betão em obra, os ensaios dinâmicos, os ensaios sónicos, a extração também de amostras, ensaios em laboratório, análise do teor de cloretos, sondagens visuais e depois alguns ensaios também, os pull-off e os ensaios pull-out. As sondagens permitem-nos a observação direta e a detecção dos diferentes materiais, a medição de espessuras de recobrimento, diâmetros e espaçamentos. Os carotes permitem-nos tirar uma amostra para ensaio em laboratório e observação também por videoscopia da constituição do interior das estruturas. Evidente que quanto mais carotes, por exemplo, extraímos, mais fiável será o resultado da classe de resistência do betão, mas também mais estamos a debilitar a estrutura e, portanto, tudo isto tem que ser, que a quantidade de ensaios tem que ser bem ponderada. Portanto, os ensaios de provetos em laboratório permitem-nos obter as características resistentes do material, atenção à ruptura, à compressão, à tração, no caso do betão, ou também para as armaduras, a tensão de cedência e a tensão última no caso do aço. Também a deformabilidade do material, modo de elasticidade em extensões para vários níveis e poderemos também, no limite, fazer análises químicas para determinar a composição do betão e tudo isto nos permite depois, digamos, integrar numa avaliação de segurança desta estrutura. A detecção dos elementos metálicos das armaduras com o pacómetro permite-nos detectar a existência, posicionamento, espaçamento das armaduras. Há dificuldade, algumas limitações nestes equipamentos porque dependem muito da espessura de recobrimento. Se esta espessura for elevada, podemos não conseguir tão pouco resultado ou não ser muito fiável. A sobreposição de armaduras ou a proximidade de elementos metálicos também influi muito nos resultados. Portanto, o que usualmente fazemos é uma sondagem semi-destrutiva para calibrar, digamos, os resultados que estamos a obter com o pacómetro e termos também um nível de fiabilidade ou reduzir, digamos, o nível de incerteza. O ensaio de fenolftaleína permite-nos medir a profundidade da carbonatação do betão e verificar se as armaduras no interior do betão estão ou não passivadas e, por exemplo, neste caso aqui, vemos que as armaduras que ainda estão aqui, estão ainda dentro do betão, numa zona não carbonatada. O esclerómetro, como falei há bocado, mede a dureza superficial do betão, é mais usado para betões recentes, podendo, no entanto, fazer-se aqui alguma calibração ou uma redução para betões mais antigos, e cada equipamento tem as suas curvas de calibração
e permite-nos mais ter uma ideia da homogeneidade do betano ao constante, se temos uma variação grande ou pequena, e o ensaio pull-out também mede a força de arranque de uma peça metálica com a cabeça expandida e que também pode ser convertida por correlação com a resistência à compressão do betão. O que mais informação nos pode dar sobre este tipo de comportamento das estruturas são os ensaios de carga, que nos permitem, através do registro da evolução, pode ser linear ou não, da resposta à força de deslocamento e de eventuais deslocamentos residuais que possam acontecer. Portanto, o ensaio de carga, previamente é feito uma análise de que nível de carga se estima que possa ter, faz sempre um escuramento naturalmente por precaução, fazem-se as medições, o escuramento digamos, não é efetivo, é um escuramento de espera, porque senão não permite a estrutura deformar naturalmente. Portanto, são feitas medições na fase inferior, vamos tendo diferentes níveis de carga, vamos tendo diferentes níveis de deslocamento e depois fazemos o inverso, é feito o ensaio de descarga de forma inversa com as leituras e ver se a estrutura recupera ou não, se tem uma resposta de facto linear. Mostro aqui o exemplo também da inspeção, do resultado obtido na inspeção no Centro de Reabilitação do Norte, onde também foram identificadas as vigas em sistema NPIC, que através da inspeção foi possível realizar, digamos, os cortes transversais e as armaduras ao longo das vigas para depois integrar na análise estrutural, foram também feitos ensaios de betão e ensaios aos elementos metálicos. E por isso aqui a chamar a atenção que nestas inspeções estruturais os ensaios não são 100% fiáveis, os ensaios não destrutivos e portanto temos que muitas vezes fazer assim alguns ensaios semi-destrutivos para conhecer melhor a estrutura e que o número de ensaios a realizar é determinante, depois influencia a confiança associada à informação obtida, mas também, por outro lado, nos vai debilitar mais a estrutura. Portanto, uma possível abordagem para a verificação da segurança num contexto não regulamentar é calcular a margem mínima de segurança dos elementos estruturais, ou seja, as ações que atuam sobre a estrutura devem ser consideradas com o valor mais realista possível e não com o valor regulamentado pelo lado da segurança. Portanto, é preciso ver exatamente qual é, digamos, as alturas de revestimento que temos, as paredes divisórias, onde é que elas estão, digamos, apoiadas, são estruturas que foram sempre mais dimensionadas à pele e, portanto, temos que também envolver e não podemos, digamos, fazer cargas de certa forma, mais generalistas para paredes divisórias ou para revestimentos com valores um bocadinho por cima. A resistência depois dos elementos estruturais deve ser avaliada de acordo com as metodologias atuais e usando os valores esperados das propriedades dos materiais obtidos através da inspeção. E caso seja necessária uma intervenção de reforço de segurança da estrutura, a solução deverá ponderar a preservação da autenticidade da estrutura com a necessidade de garantir a segurança, pode e deve envolver elementos de reforço exteriores à estrutura existente, por exemplo, pode ser uma solução visualmente mais intrusiva, mas reversível, e também poderá consistir na alteração da utilização da estrutura de modo a reduzir as ações que a solicitam, por isso poderá ser limitado o uso para limitar, digamos, a sobrecarga. Outra possível abordagem
destes edifícios é a pesquisa histórica, porque muitas vezes os projetos destes edifícios do início do século XX, ou de parte dos edifícios, podem não estar todos, estão disponíveis nos arquivos históricos nos municípios e no caso do Porto, por exemplo, há o arquivo da Casa do Infante, possui muitos projetos de construções do início do século, sendo que às vezes não é muito fácil encontrá-los, ou porque as ruas mudaram de sítio, porque os nomes de polícia alteraram, mas às vezes é mais simples para edifícios mais emblemáticos e, por exemplo, aqui este edifício que vimos junto, nos Avenidos dos Aliados, junto à Câmara Municipal, temos a memória descritiva com a formulação dos cálculos e, portanto, nos pode, digamos, ajudar na manutenção destas estruturas. Vou agora falar da consolidação estrutural das fachadas do Teatro Nacional de São João. O Teatro Nacional de São João é um edifício de 1919 do arquiteto Marques da Silva. O arquiteto Marques da Silva foi um arquiteto que moldou a fisionomia da cidade do Porto, foi um arquiteto bastante importante, foi professor e assumiu a direção da Escola de Belas Artes do Porto, mas também foi arquiteto da Câmara Municipal e foi formado na Academia de Belas Artes do Porto e depois frequentou a Escola Nacional de Beaux-Arts em Paris. O arquiteto Marques da Silva tem inúmeras obras por todo o país, sendo, digamos, no Porto onde existem mais, e assim, a título de exemplo, temos a Estação de São Bento, de 1896, os Armazéns Nascimento, de 1914, o Liceu Alexandre Herculano, de 1916, ou a Casa Cor-de-Rosa, como assim é chamada, de Serralves, de 1925. Também aqui a diversidade construtiva e decorativa que falei no início se verifica no Teatro Nacional de São João. É preciso dizer que o teatro que havia no Porto teve um incêndio que destruiu completamente o teatro e houve vontade de se construir rapidamente um novo teatro no Porto. Ele foi construído exatamente no mesmo local onde existia o antigo teatro e muito da cantaria de granito que executa as paredes perimetrais portantes do Teatro Nacional de São João são pedras aproveitadas do incêndio do antigo teatro. Houve um concurso na altura para a execução deste teatro, Marques da Silva fez parte do júri, entretanto o teatro não cumpriria nenhum dos candidatos, nenhum dos projetos o requerido pela Câmara Municipal do Porto e foi assim decidido que o arquiteto Marques da Silva faria ele próprio o projeto do teatro. Este teatro é muito curioso porque aparentemente quem passa pelo teatro e olha para ele de forma assim um bocadinho mais distraída, aparentemente o teatro é feito em pedra. Sim, as paredes portantes exteriores são em pedra de granito, mas todo o revestimento é cimento armado, é argamassa armada e é betão armado. Os estuques do interior e as argamassas de cimento, pelo que se pôde apurar, são do António Baguenha Pai. A Escola Baguenha no Porto era muito forte a nível de estuques. As esculturas da fachada, nomeadamente estas aqui, a que está aqui do lado direito, está assinada pelo Diogo Macedo, mas as esculturas das fachadas são do Diogo Macedo, do Sousa Caldas, do Gonçalves da Silva e do Henrique Moreira, que são grandes escultores da Escola de Belas Artes do Porto, e também as pinturas de José de Brito e da Cássio Lino. Portanto, estes elementos decorativos são em betão armado, vamos dizer também em cimento armado. O teatro esteve encaipado durante bastantes anos, porque o efeito da corrosão das armaduras estavam a cair pedaços de argamassa na rua, e o teatro entrou depois em obras mais fortes de
reabilitação das suas fachadas em 2013-2014 e aqui foi possível obter-se um maior conhecimento destes elementos decorativos que, de facto, convido-vos a visitar e olhar com atenção, são todos feitos em cimento e betão armado. Temos as grandes figuras da fachada principal, que a bondade, o amor, a dor e o ódio, e depois muitas carrencas também com alusivas, digamos, às artes cênicas, com bobos e uma profusão de elementos decorativos que encimam e que englobam toda a fachada, desde instrumentos musicais, temos aqui pautas de música, aparece o nome Beethoven, liras, os tais elementos mais faunos, flores e muitos elementos aqui decorativos que são todos em cimento armado. E, portanto, como estava a dizer, e já repetimos, vamos repetir antes de intervir, é necessário conhecer, portanto era preciso saber que danos tínhamos nos elementos decorativos, como é que eles eram construídos e que critérios e que soluções deveremos usar para a sua conservação. Portanto, já referi a corrosão das armaduras, a delaminação do betão que levou à queda da argamassa na via pública, o guano, do depósito do guano pelas inúmeras pombas que habitavam a fachada e depois também alguma fissuração estrutural associada à variação da rigidez do edifício que tem a zona caixas de escada e na zona posterior tem também o foyer e a sala principal na parte superior e depois tem a caixa de palco na zona central sem pisos intermédios e portanto ali alguma fissuração associada à variação da rigidez e aqui podemos observar de facto as armaduras embebidas no betão, aqui com a corrosão a fazer a laminação do betão e aqui danos já de dano de fissuras já bastante mais fortes e que nos estavam a levar à degradação completa destes elementos decorativos e que se o avanço da corrosão nas armaduras não for impedido, não adianta consolidar e como é que podemos atuar sem pôr em causa a autenticidade, porque neste caso, se formos remover todas as armaduras corroídas, somos obrigados a remover todos estes elementos decorativos, a mão do escultor, e perdemos toda esta riqueza escultórica associada a um material que é um bocadinho mais débil do que as esculturas realizadas em granito. E peço-vos agora para repararem aqui na zona superior, onde podemos ver a rede de galinheiro e podemos ver, lembrar-nos das cestas de fruta do Monnier e, portanto, estes elementos decorativos que também vão usar, digamos, elementos mais ocos executados com rede de galinheiro. Foram feitos ensaios de caracterização da argamassa para saber que tipo de argamassa estão presentes para irmos buscar uma argamassa compatível. Naturalmente aqui temos que ter compatibilidade de material, não podemos ter grandes alterações nos comportamentos mecânicos que nos induzem depois fissuração e função dos resultados das argamassas, tivemos dos ensaios das argamassas, em função das pesquisas históricas que nos indicavam que estas argamassas tinham sido feitas principalmente com cimento Vicat, foi esse o elemento, foi esse o cimento que foi optado, que optamos por usar na reabilitação. Para saber como estes elementos eram construídos, foi necessário fazer algumas sondagens. Havia um elemento, nós chamamos a estes elementos maiores, as carrencas, que estava num estado de degradação bastante mais avançado e que aproveitamos para fazer alguns testes.
Sobre aqui o teatro não havia grande informação, ele tinha sido intervencionado pelo arquiteto João Carreira para Porto 2001, mas tinha tido uma intervenção muito leve nas fachadas, portanto o âmbito dessa intervenção foi mais o interior do teatro. E, portanto, estávamos aqui a partir quase de um conhecimento nulo. Havia um conhecimento da intervenção das estátuas nos antigos armazéns de Nascimento, também do arquiteto Marques da Silva, e que foi construído mais ou menos nesta época e que, portanto, queremos que o sistema é também, né, aqui no teatro também o sistema MBIC, mas nós lá o que tínhamos parado é que as estátuas eram ocas no seu interior. Aqui fizemos umas sondagens com mascarotes na vertical da fachada e aqui horizontal e percebemos que os elementos eram maciços. Tinham havido intervenções que não estavam datadas e, portanto, havia aqui um empasquelamento também de argamassas, em que se vê aqui nesta fotografia, em que tem aqui a escala, em que se percebe que há uma testa mais enrugada por trás de uma testa que foi empastelada em argamassa. Aqui optou-se por fazer remoção também os testes de vários tipos de argamassas, porque para fazer a reabilitação destes elementos precisamos de uma argamassa que tivesse, digamos, alguma consistência, uma presa também relativamente rápida, que fosse compatível, e então neste elemento foram testados diferentes tipos de argamassa e uma vez que não era possível remover todos os elementos metálicos, foram também testados alguns processos, quer de retirar as armaduras, quer só de as tratar, e optou-se por não se usar inibidores de corrosão nas argamassas, uma vez que não se controlava o efeito de eventuais alterações químicas ao longo do tempo e que viessem degradar rapidamente essas argamassas. E, portanto, fez-se, digamos, uma ponderação e uma atuação muito mais cirúrgica das zonas em que se havia a degradação. Aqui vemos que, de facto, temos uma espessura também considerável de argamassa, cerca de uns 10, 12 centímetros até à camada das paredes da alvenaria e também o uso da rede de galinheiro na execução e nos moldes destes elementos decorativos. Também nos elementos da fachada, este é o elemento ódio, foi feita uma retirada de um tarolo, de uma carota profundidade com um diâmetro, creio, de 5 centímetros e encontramos antes da estrutura de granito também o que poderá ser um elemento de madeira e fica-nos aqui sem as certezas se estes elementos foram possivelmente moldados em estaleiro e depois foram aplicados contra a fachada, porque também foram encontrados alguns elementos metálicos que poderiam estar a incorporar e a fazer a ligação à fachada. Também os elementos foram encontrados assim algumas juntas na execução dos elementos e sondagens também aqui de limpeza mostraram que por baixo da tinta amarela com que o teatro estava pintado havia crostas negras, o que nos levou a perceber que de facto este aspecto aqui mais claro destas argamassas era o aspecto final do Teatro de São João. Aqui o teste de algumas argamassas, como eu já falei, da Joalite, da Quimiloc, alguns ensaios sobre pregagens e aqui alguns testes de sondagens para percebermos como de facto os elementos eram executados.
e avançou-se depois para a limpeza das fachadas com métodos muito cuidadosos, como usando-se água, usando-se vapor e usando-se o micromartelo, de forma a que todos estes elementos escultóricos não tivessem danos fruto destas atividades de limpeza. Relativamente às vigas, fez-se copa contra, identificou-se os estribos e os 2 níveis de armadura da face, 2 níveis de armadura na face inferior, e apesar de se crer que este é o sistema NBIC, porque o arquiteto era o mesmo nos armazéns de nascimento e lá comprovadamente tínhamos o sistema NBIC, eu disse-vos para terem alguma atenção relativamente ao sistema Coignet, em que os estribos eram feitos com os arames enrolados, e aqui uma picagem mostra-nos esse tipo de estribo mais do sistema Coignet, mas estamos em crer que de facto poderá haver aqui ser de ligação de armaduras e não ser tanto, digamos, um estribo ou uma adaptação do sistema construtivo. Portanto, aqui as armaduras e o tratamento das armaduras do sistema estrutural destas vigas de betão armado que só existem no corpo da teia. E depois só uma curiosidade em que todas as mísulas e toda a cornija do Teatro Nacional de São João é postiço, é falso e é executado em rede de galinheiro. Uma primeira inspeção, a estereotomia, em que crescia da forma como crescia o musgo, mostrava-nos, evidenciava que poderíamos ter aqui rede de galinheiro por trás e, de facto, depois com os andames montados e uma visualização mais de perto em zonas com maiores danos, de facto, foi verificado que estes elementos são executados em rede de galinheiro, à semelhança daqueles elementos que nós vimos o Monnier tinha desenhado. Portanto, a cornija é toda feita, é toda falsa, é feita em rede de galinheiro, que apoia sobre umas vigas de betão armado, que são, digamos, em consola à fachada e sobre as quais as mísulas estão penduradas. As mísulas também são falsas, são constituídas por 2 peças, uma peça, esta peça mais inferior, que é pendurada à tal viga que está em consola, e depois aquela peça que entra em gaveta, esta peça que tem a mísula tem uns pendurais que lhe permite ajustar, digamos, ali o nível para ficar horizontal, depois leva o elemento de gaveta por cima e é refechada em argamassa. Portanto, aqui a mísula entrega com 2 varões metálicos na fachada e depois tem os pendurais, é nivelada e depois entra esta gaveta aqui por cima. Ou outros sítios, outros locais que são também fingidos, como estes muretes, em que é usados, em que vemos aqui uma também rede de galinheiro e que depois encontramos na Fundação Instituto Marques da Silva também estes catálogos de armaduras e redes metálicas para cimento armado e, portanto, foram construídos, digamos, foi-se desenhando ou foi construído o sistema construtivo de grande parte dos elementos decorativos do Teatro Nacional de São João. Foi feita depois, posteriormente, uma publicação com algum deste conhecimento, com o intuito de ficar para as gerações futuras que depois irão ter de cuidar do teatro. Tivemos também que fazer algumas pregagens, estes vasos que encimam a fachada, um deles estava sobre um elemento em consola no topo da fachada, teve que levar também umas ancoragens estruturais. Estes elementos tinham uns elementos verticais, não eram bem os pilares, mas que tinham, digamos, rede de galinheiro
por dentro das armaduras longitudinais e mais uns tafifes de madeira, e portanto todos estes sistemas construtivos foram registados, desenhados e depois posteriormente documentados. Todas as mísulas ao longo da fachada tiveram que ser substituídas porque o seu estado de degradação era bastante grande, foram feitos moldes e depois reproduzidos em vários testes, com várias argamassas, e depois foram fixados com elementos pendurais em aço inox e foram recolocadas as gavetas, as tais gavetas para fechar todo o sistema das mísulas. O saneamento e o tratamento das armaduras foi muito pontual, tudo feito, digamos, quase em trabalho de joalharia, retirar as armaduras que estavam, de pedaços que podiam ser removidos e depois recolocados. Noutros locais foram removido, digamos, o betão, muitas delas até já estavam propriamente à vista, foram tratadas com anticorrosivo e depois foram repostas armaduras. Teve que se fazer alguns moldes e algumas réplicas para aplicação na fachada, porque havia elementos que já estavam mesmo bastante degradados e, portanto, foram usados aqui neste caso em que este elemento estava muito degradado, porque tinha muitas armaduras corroídas e praticamente se desintegrou. Como estes elementos estão em espelho na fachada, foi feito um molde com um elemento ainda em bom estado e depois foi aplicado uma réplica também na fachada, sendo que algumas da reconstrução de reconstrução da forma também foram feitas na técnica, digamos, de corrido. Foram também feitos ensaios depois também em provetos de argamassas. Falei sobre o ensaio das argamassas que estavam no local, mas depois também sobre argamassas que fizemos os testes. Fizemos ensaios de cor. Foram feitos também ensaios de hidrorrepelente e, por exemplo, aqui esta imagem mostra de facto uma parte sem hidrorrepelente e outra parte com hidrorrepelente, eram hidrorrepelentes. Este aqui que foi usado já da nanotecnologia e, portanto, todas estas decisões foram tomadas por uma equipe multidisciplinar, liderada pela Direção Regional da Cultura do Norte, responsável pelo projeto de arquitetura, a arquiteta Ângela Melo, a engenheira Margarida Lencastre e a doutora conservadora, restauradora Isabel Dias Costa, e depois toda a parte, digamos, de águas pluviais e também essas drenagens pelo engenheiro Agostinho Costa, sendo que a consultoria foi de facto do Teatro Nacional, do Instituto da Construção, desculpem. Foram intervencionadas também as caixilharias e as serralharias, mantendo-se a estrutura original. E depois, no final, foi dado uma proteção com um emborro que é a textura final que o teatro tem, que lhe dava aquele tom amarelado, era muito dependente da projeção de uma areia amarela ou de um reboco com uma areia meio amarelada que depois foi semi-lavada. E, portanto, recuperou-se uma técnica semelhante para termos como camada de sacrifício não original, mas esta proteção deste emborro. Foram aplicado o sistema eletrostático de proteção anti-pássaros, que depois foi também reintegrado cromaticamente e que, portanto, passa completamente despercebido. Notas
finais, dizem que as intervenções em estruturas de betão armado do início do século têm que ser ponderada de modo a preservar os processos construtivos, garantindo-se naturalmente a segurança estrutural, que antes de intervir é necessário ter informação sobre os materiais, o tipo de construção, o estado de conservação e, portanto, fazer a inspeção, fazerem-se ensaios que nos permitam a validação da segurança estrutural. É necessário ter em conta a natureza semi-destrutiva de alguns procedimentos, mas que são os que nos permitem manter estas construções de valor patrimonial. É sempre necessário fazer alguns ensaios. Sendo necessário intervir numa construção histórica, é importante equilibrar a extensão dessa intervenção com a potencial perda de autenticidade e de valor da construção, e agora recentemente estamos aqui falando do Teatro Nacional São João, mas tivemos agora aqui no Porto a finalização da reabilitação do mercado do Bolhão, que manteve a autenticidade da construção, que também é dada pelo seu uso e pelo valor que a comunidade dá a esse edifício e que, portanto, nos mostra que muito bom trabalho pode ser feito sem se recorrer necessariamente à demolição e que posteriormente também a existência de um plano de manutenção é fundamental para a salvaguarda deste património e realço que o Teatro Nacional São João tem implementado um plano de manutenção que nos permite regularmente a avaliação das fachadas para evitar que de facto haja degradação destas construções. Portanto, a nível de reabilitação de estruturas de betão armado, há bastante conhecimento que nos pode levar a manter estas construções ou recorrendo a reforços estratégicos para garantir a segurança, mas sem haver necessidade de se fazer demolição integral destas construções, o que nos leva também, digamos, um tipo de construção a destruirmos o nosso património e a não termos grande sustentabilidade do setor construtivo numa altura em que estas alterações climáticas e a redução dos gases devem ser tidos em conta e, portanto, todos nós devemos contribuir para esta sustentabilidade e para a manutenção do nosso património. Muito obrigada e fico então agora a aguardar por questões que queiram colocar sobre esta apresentação. Muito obrigada pela atenção. Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, aqui estamos no nosso Quinta às 5. Eu quero agradecer para já, em nome do SICOP, na Engenheira Esmeralda Paupera, Instituto da Construção, pela disponibilidade em participar neste projeto nosso, dos webinários. Quero agradecer também a quem nos acompanhou. Nós receamos, porque estávamos aqui a concorrer com um jogo de Portugal, no entanto, correu bem a todos, Portugal ganhou e nós também tivemos um número de participantes que normalmente já estamos habituados. Talvez porque houve jogo, hoje temos menos questões, creio que temos apenas 2 questões, mas, engenheira, vamos então responder a estas 2 questões, está bem? E eu vou passar então a fazer a primeira, que foi o senhor Libânio Alves, que diz: a reparação de uma patologia, a substituição de armaduras, pode ser com soldadura ou apenas deverá ser através de amarração? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pela questão, que é bastante interessante. De facto, as armaduras podem ser soldadas,
mesmo as do início do século. As únicas armaduras que não podem ser soldadas são as que antigamente eram designadas por A40T, que eram umas armaduras torcidas a frio, porque a soldadura aí, o aquecimento por soldadura, vai retirar resistência à armadura. Quanto às restantes armaduras, não há qualquer problema de ser soldadas, pode ser feito por empalme, se tivermos, digamos, em reabilitação e onde queremos picar o mínimo possível, de facto a soldadura pode ser a melhor solução a utilizar em obra. Obrigada. E então o Sr. António Faria coloca a outra questão que nós temos, que é se existe algum método para determinar a quantidade de carotes a efetuar. Dizer que não existe nenhum método para determinar a quantidade de carotes a efetuar. Quanto mais carotes retirarmos, maior certeza temos sobre a classe de resistência do betão, mas mais estamos a debilitar a estrutura. Portanto, tem que haver aqui uma ponderação entre o número da retirada de carotes que pretendemos para o tratamento da resistência do betão em obra. Há uma norma que eu não me recordo bem, mas eu creio que é NP 13.670, que é qualquer coisa sobre a avaliação da resistência do betão em obra ou in situ, e que diz como é que se tratam os resultados dos ensaios em função do número de carotes que são extraídas de uma determinada obra. Eu penso que a quantidade mínima são 3 carotes, mas é evidentemente que tratar os resultados com 3 carotes ou com 10 carotes, os resultados que vamos obter são mais conservativos e poderemos, digamos, porque há uma maior incerteza associada, e poderemos obter uma classe de resistência de betão abaixo. O que normalmente se faz in situ é uma mistura de duas técnicas, é usar os ensaios de esclerómetro que nos permitem avaliar a homogeneidade do betão em obra. Portanto, se tivermos o tratamento, fizermos uma campanha de ensaios de esclerómetro e tivermos resultados que nos mostrem que o betão é muito homogéneo, nós podemos retirar menos carotes e, portanto, ter mais certeza sobre a classe de resistência do betão. Se tivermos uma grande heterogeneidade, como às vezes em juntas de betonagem há qualidades de betão que até o olho não se vê, que são bastante diferentes, aí convém tirar, digamos, mais carotes, mas há sempre o compromisso entre retirar de carotes e a debilidade da estrutura. Se calhar 3, 5 carotes às vezes podem resolver-nos o problema, e associado a uma campanha de esclerómetros. Muito obrigada, engenheira Esmeralda. Hoje realmente tivemos apenas 2 questões, talvez também porque hoje o tema também era vasto e ultrapassamos um bocadinho aquilo que normalmente temos para estes webinários, que é 1 hora. No entanto, quero agradecer também a todos que nos têm acompanhado. A engenheira Esmeralda fecha aqui o nosso ciclo de webinários de 2022. Prometemos voltar no próximo ano, creio que logo em janeiro. E, portanto, assim que tivermos já os temas definidos, iremos divulgá-los nos nossos meios habituais. Temos o nosso site, as redes sociais, onde normalmente vamos partilhando estes eventos. E já que é o nosso último webinário, vou aproveitar já para desejar a todos um Feliz Natal e um excelente ano de 2023, e vemo-nos em breve, talvez no início do próximo ano. Muito obrigada a todos e boa tarde.